Bom dia, gente. Bom, primeiro eu queria me desculpar pela minha ausência durante essa época de recesso. Eu não consegui responder a maioria dos e-mails e mensagens que vocês mandaram, então a gente vai começar a fazer isso agora. Eu estou fazendo esse vídeo para conversar um pouquinho sobre o que é exatamente essa coisa de dar aula, o que é exatamente essa coisa de dar aula no contexto dessa distância, e o que é exatamente que deve ser o nosso projeto a partir de agora, tá bom? Para pensar como dar procedência ao nosso trabalho conjunto nesse modo remoto, a gente tem que pensar sobre o que é a natureza dessa coisa que é uma aula, porque é assim que a gente vai descobrir o que a gente precisa manter, o que a gente pode dispensar e assim por diante. Todos nós torcemos para que isso seja temporário, mas no meio tempo isso nos dá uma folga, uma oportunidade para pensar sobre o que é esse negócio de dar aula. Porque veja, algumas coisas se perdem à distância, remotamente. Quando eu escrevi a minha tese sobre tecnologia digital, o que eu estava tentando demonstrar, em primeiro lugar, era a ideia de que uma coisa escrita não é a mesma coisa que uma coisa digitada, mesmo a mesma coisa. Não é a mesma coisa que uma coisa falada e assim por diante. Ou seja, eu queria demonstrar especificamente como que a materialidade do significante, a materialidade da prática de comunicação, da prática de troca, tem efeitos sobre o que se diz. Como que isso acontece, exatamente de que forma e assim por diante. Muito bem. Então, a gente não pode fazer o erro de assumir que a gente vai simplesmente continuar trabalhando normalmente. Por quê? Porque o corpo tem um efeito, a presença tem um efeito, o setting tem um efeito, como Freud já muito bem demonstrou pra gente. O setting analítico tem um efeito, a posição do paciente tem um efeito, as coisas que estão na parede, o jeito que se fala, tudo tem um efeito, o tom da voz. Então, considerando isso, a gente não pode simplesmente fingir que as coisas estão indo normalmente. Dado isso, o corpo de professores e coordenadores da USP fez uma decisão de trabalhar mais orientado para essa coisa que a gente já está orientado no currículo, que é essa coisa das competências e das práticas. Então a gente vai quebrar a aula em alguns momentos diferentes, vocês já foram informados, né? E manter da seguinte forma. Muito bem, veja, o que eu queria que ficasse muito claro é o seguinte: não seria razoável você esperar e cobrar a mesma coisa de você mesmo como aluno que você fazia quando você ia para a escola todo dia. O processo é diferente. E isso não significa dizer que a gente vai deixar de ver coisa ou que a gente vai deixar coisa para trás. Nada disso. O que significa dizer é que a gente tem que ter uma certa permissão, a gente tem que ter uma certa paciência para o fato de que as coisas estão um pouquinho diferentes nesse momento e que isso vai ter como consequência diferentes formas de estudar, diferentes formas de se relacionar com seus colegas, com o professor e assim por diante. Tá bom? Muito bem, da minha parte, eu acredito o seguinte: a avalanche de e-mails não tá dando certo para mim. Então, o que ficou muito mais fácil para mim é responder por mensagem de voz. Então eu vou deixar meu contato com vocês no sistema e se vocês tiverem uma pergunta, me escrevam por celular, porque eu respondo por mensagem de voz. É muito mais rápido para mim, eu acho que é mais fácil e talvez seja até mais fácil para vocês, tá bom? Sobre o pré-aula e o pós-aula, eu vou deixar tudo no sistema e eu espero que isso seja o suficiente para vocês. Sobre a aula, eu acho o seguinte: tem muita gente que não vai ter a oportunidade de estar lá totalmente 100% presente em todas as aulas por causa de situações em casa, por causa de internet, por causa de computador, etc, etc. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é gravar essa aula, tá? Isso não é motivo para vocês não aparecerem no horário de aula. E é aí que eu queria chegar. É o seguinte:
A ilusão produzida na escola, a gente já teve essa conversa sobre escola. A ilusão produzida na escola, em muitas escolas, na maioria das escolas, no sistema escolar como um todo, é a de que o professor sabe alguma coisa que o aluno não sabe. E que o professor vai falar enquanto o aluno vai escutar. Que o aluno vai anotar e repetir depois para o professor verificar que ele sabe. Muito bem. Veja, esse modelo é muito bem o suficiente para o modelo escolar mesmo, porque o modelo escolar é realmente um modelo de discursos pedagógicos, de discursos onde você tem que saber um certo conteúdo, etc. e tal. No campo científico, isso já não é mais o suficiente. Por quê? Porque um cientista é alguém de quem é esperada a capacidade de elaborar alguma coisa. E isso significa que não é o suficiente que eu faça vídeos para vocês, que eu fale coisas para vocês e vocês anotem. Isso não é o suficiente. Isso não vai garantir a nota de vocês nas disciplinas científicas e não vai garantir a profissão de vocês, mais importantemente, mais para frente. É importante que vocês participem. Então, eu vou pedir uma coisa de vocês, que é participação. Agora, ela é mais importante do que nunca. E sem ela, com certeza, as coisas não vão andar bem. Veja, quando a gente se encontra no mesmo lugar para uma aula, eu vejo a carinha de vocês. Eu vejo as reações, eu sinto o clima, tem um jeito a aula. E assim a gente vai conseguindo trocar, a gente vai conseguindo puxar um do outro a aula. Mas essa materialidade não nos está disponível. Então vai ficar faltando alguma coisa que é, na verdade, isso nem todo mundo sabe, mas que é, na verdade, o centro da aula, que é, na verdade, a alma da aula, o coração da aula. Não é as coisas que eu disse, é a pergunta que você formulou, é a inquietação, é o incômodo, é o protesto, é a bagunça, quer dizer, é a desorganização das coisas que a gente tomou até hoje como óbvias. Esse é o coração da aula. Então, se eu mando vídeos, mando conteúdos e vocês anotam e repetem na prova, vocês não tiveram aula. E isso eu não posso permitir, porque eu sou formado e pago para isso. Então, eu vou pedir mais de vocês do que é justo, talvez, ou do que eu pediria se a gente estivesse em sala de aula. Porque em sala de aula eu daria conta de sentir um pouco melhor como estão indo as coisas. E o que eu quero pedir de vocês é justamente participação. Em que sentido? Ora, em vários sentidos. Primeiro exemplo do que pode ser participação: ligar a sua câmera. Deixar seu microfone disponível quando você quiser fazer uma pergunta. Por quê? Porque olhando os rostos de vocês, eu consigo dar uma aula, em vez de ficar completamente sozinho. Então, quem puder, eu sei que vai ter gente que não vai poder se encontrar na hora da aula, mas quem puder se encontrar, faça um esforcinho, ligue sua câmera, ligue o seu microfone, participe da aula, porque isso ajuda muito e não é só para você. É para os outros, é para mim. Então, e essa é uma parte muito importante da sua participação. Quando a gente estiver em sala de aula, a gente esteja mesmo em sala de aula, tá bom? Outro exemplo de participação: fique atento no pré e no pós-aula. Eu vou tentar fazer exercícios todo dia, assim, pequenos, curtos, que dá para fazer no tempo da aula mesmo. E se você fizer ele antes da aula, a gente acho que fica mais legal, fica mais interessante, porque a gente consegue que essa participação seja mais verídica, seja mais honesta. A última coisa que eu posso dar como exemplo de participação é feedback. Então, a gente fez um puta esforço durante esse recesso para pensar esse novo esquema, que é temporário, mas que tem que dar certo, tá? E a gente garantiu no nível jurídico, no nível institucional, no nível pedagógico, que todas as nossas bases estão cobertas, ou seja, que vocês vão ter as horas necessárias, que vocês vão ter o conteúdo,
que a gente planejou, que vocês vão ter toda a cobertura exigida pela universidade. Mas a gente tem que ser flexível e a gente tem que estar disposto a fazer ajustes. Então, a terceira forma de participação, que é muito importante, é que vocês falem sobre o que está acontecendo. Professor, isso é exercício demais. Professor, exercício de menos. Professor, o senhor está demorando para responder. Professor, e assim por diante. A razão pela qual eu falei dos e-mails no começo do vídeo é porque eu não consegui responder em forma de e-mail. Está demorando demais. Então, a gente tem que ser flexível. Está demorando demais? Não está dando? Vamos pensar num outro jeito, tá? Então, no sistema de vocês, eu vou deixar o meu contato e vocês me mandam por mensagem as perguntas. Assim, eu consigo responder rápido, porque por mensagem de voz eu respondo na hora. Então, tem que ser flexível, tem que pensar desse jeito, não deu, vamos de outro e assim por diante, tá? Então é isso, gente, vamos pensar nessas formas de participação, tá bom? Nesse momento a gente vai contar com vocês, vocês vão fazer parte, muito mais do que normalmente, do processo. E não vai ter outro jeito, porque a gente não pode esperar quieto enquanto esse negócio passa, a gente tem que continuar trabalhando e nós não vamos deixar de trabalhar, tá bom? Então é isso, gente, se preparem. Na maioria das aulas, na maioria das turmas agora a gente vai fazer revisão, a gente vai começar repensando, reconversando, tá bom? Mas fica esse vídeo como uma dica, uma chamada, um convite ao trabalho conjunto, que agora a gente vai ter que repensar, mas que continua tendo o mesmo objetivo de sempre. Continua contando com os mesmos participantes de sempre. E é sustentado nas mesmas práticas de sempre, que são essa transmissão e esse desejo de produzir uma nova geração de pessoas que pensem, que critiquem e que cuidem dos outros. Tá bom? Então a gente se vê logo em sala. Fiquem em casa, fiquem seguros, se cuidem e qualquer coisa eu tô aqui. Beijo.